Boa noite, pessoal. Vocês que já estão chegando e a gente vai conversar um pouco sobre a polêmica do dia, que é o caso Reinaldo Azevedo, dentre tantas outras coisas. Estou apenas compartilhando aqui no meu perfil e a gente já vai conversar. O som tá bom? Sempre faço essa pergunta para vocês para eu poder ajustar e a gente bater este papo. E agora eu fiquei um tanto assustado com as últimas notícias, né? Especialmente essa notícia da questão do Reinaldo Azevedo, jornalista que todos conhecem, jornalista que tinha um blog na revista Veja, no site da revista Veja, que ficava hospedado lá, e hoje acabou pedindo demissão depois que vazaram os áudios, uma conversa, uma transcrição, na verdade a transcrição, né? Não foi um áudio ainda, pelo menos até onde eu pude acompanhar, de uma conversa dele com a Andréa Neves, né? A irmã do senador do PSDB, Aécio Neves, e que foi essa conversa anexada a um inquérito, a investigação, não é um processo ainda, foi anexada a um inquérito. Muita gente comemorando, porque não gosta do Reinaldo Azevedo, porque o Reinaldo é um cara que acabou tendo uma postura pouco compreendida e passível sim de críticas nos últimos tempos. Eu que sempre fui fã do Reinaldo, já não estava lendo o que ele escrevia há um bom tempo, né? Além de, não só pela sua postura, mas outras coisas minhas também, mas não estava lendo. Mas de qualquer maneira, aconteceu esse fato hoje e eu quero falar dele. É preciso ter muita, olha eu de novo com essa história, vocês vão me cobrar, mas é isso. É preciso ter muita prudência com este fato. Muita prudência, ok? Se, já tem um sujeito aqui, o Paulo Teixeira, meu amigo, dizendo, você é aliado do PSDB, já parem com essa história. Não me venha falar, eu estou falando aqui agora como jornalista. Não me venha dizer que, você, antes de eu falar qualquer coisa, que está defendendo o Reinaldo, que é do PSDB. Pelo amor de Deus, vá pesquisar o meu trabalho. Não é por aí. Ok? Mas voltando ao ponto. É preciso ter prudência com isso. Se o Reinaldo é tucano, se não é tucano, se o Reinaldo estava mentindo ou se não está mentindo, se caiu a máscara, se não sei o que lá, ok, isso tudo você pode concluir. Mas tem o ponto maior dessa história. Houve uma violação constitucional. A Constituição garante o sigilo de fonte para o jornalista. A Constituição, no seu artigo 5º, parágrafo 14, garante que se o sigilo de fonte para aquele que depende disso para uso profissional. E ali era uma conversa do jornalista com a fonte dele. Mas a fonte dele era a irmã do Aécio. Não importa. Era uma conversa do jornalista com a fonte dele. Houve algum crime revelado nessa transcrição, nesta conversa? Não. Pelo menos até agora, a não ser que anexem outra parte da conversa. Aí é outra história. Mas até agora, tinha algum crime que foi revelado naquela história? Não. Então, para que revelar? É só para violar a garantia condicional de sigilo de fonte do jornalista? Então não tem sentido. Paulo, mas o Reinaldo era desonesto. Mude de canal, não veja o Reinaldo. Faça como eu, quando passei a não gostar mais do que ele escrevia, eu parei de ler o Reinaldo. Quando eu parei de gostar, ou de entender, ou de concordar, não me desagradou mais o que ele dizia, eu parei de ouvir o Reinaldo. Mas não é por isso que a gente tem que comemorar, se você não gosta do jornalista, comemorar uma violação constitucional a um direito, uma violação, uma garantia constitucional ao exercício da profissão de jornalista. Eu não gosto de um monte de jornalistas. Um monte. Eu não gosto do Mino Carta, eu não gosto dos caras da Carta Capital, uma série de coisas. E as fontes deles certamente são o Lula, as fontes deles certamente são o Delubes, mas eu jamais prego que o sigilo de fonte deles seja violado. Ou vou comemorar se isso acontecer. Não, não é assim.
Nós estamos caminhando numa direção muito perigosa, gente. Porque hoje, o violado, o sigilo violado, o sigilo de fonte violado, a garantia constitucional violada, foi do jornalista que você não gosta. E amanhã, quando for a do jornalista que você gosta, você vai aplaudir também? E se violarem o sigilo de fonte do antagonista? Você gosta do antagonista? Eu gosto do antagonista. Acesso várias vezes durante o dia, muitas vezes, porque eles fazem um bom trabalho. Agora, e se violarem o sigilo de fonte do antagonista, que fura todo mundo quando o assunto é lava-jato? Vocês vão ficar felizes? Eu não vou ficar feliz, porque está violando o sigilo de fonte e vai tornar o trabalho que eles fazem, que é muito bom, inviável. É por isso que o sigilo de fonte tem que ser resguardado. Por isso que o sigilo de fonte está lá previsto na Constituição Federal. Porque é ele quem garante a boa prática do jornalismo. Ah, mas o Reinaldo não estava fazendo boa prática do jornalismo ou bom jornalismo. Então você pare de ver o Reinaldo. É assim que funciona. Nós temos que entender isso. A lei não vale só para quem a gente gosta. Aos amigos tudo, aos inimigos a violação da lei. Não é assim. Isso é coisa de Estado policialesco. Quando a gente começa a abrir mão das garantias, porque não gostamos do fulano ou do ciclano, isso é coisa de Estado policialesco, isso é muito difícil, isso é muito arriscado. Nós não podemos aplaudir esta violação que aconteceu hoje. Não podemos, não importa se você gosta ou não do jornalista. Não é o jornalista que você vai estar defendendo ou atacando, é a garantia constitucional. Você vai estar atacando o jornalismo. E daqui a pouco começam a violar o sigilo dos blogs independentes, que vocês todos estão lendo. Vocês que não acreditam mais na mídia tradicional, como quase ninguém mais acredita na mídia tradicional. Os outros, você que está fazendo um blog, você que quer fazer um blog agora, você diz, olha, eu não quero mais, eu não acredito mais no Reinaldo Azevedo, eu não acredito mais na Veja, eu não acredito na Carta Capital, eu não acredito na Escola, eu não acredito mais em ninguém. Eu vou fazer o meu blog. A partir desse momento, você já passa a gozar da proteção constitucional de sigilo de fonte. Você gostaria que o seu sigilo fosse violado a troco de nada? Não, não pode. Então você não pode aplaudir o do Reinaldo. Se a conversa revelasse algum crime, aí a gente ainda poderia ter a discussão entre o que prevalece, a publicização de um crime para a sociedade ou a garantia do sigilo de fonte que está na Constituição. Aí é uma discussão jurídica bem interessante, que pode prevalecer um outro, conforme o entendimento. Se houvesse um crime grave em que é necessário a população saber, aí eu até entendo que poderia se chegar à conclusão que deve se revelar, porque é melhor, mais benéfico para a sociedade a revelação do que aquela garantia. Mas não é o caso. Até agora não foi revelado nada. É uma conversa. Revelou o quê? Que ele conversa com o Armando Aécio. E aí isso é grave, porque está revelando uma fonte. Vocês estão me entendendo? Eu não estou conseguindo acompanhar, tem muita gente comentando ao mesmo tempo, e eu não entendo, não consegui, estou conseguindo acompanhar aqui os comentários de vocês. Tá? Tem gente agora comentando, não lembro o nome da pessoa, mas jornalista mente. E daí jornalista mente? Você para de lê-lo, você para de acompanhar o trabalho dele. E se a mentira dele te ferir, você processa. Se ele te caluniar, você processa. Não é porque o jornalista mente, você está dizendo que ele mente, que você tem que rasgar a Constituição. Mais uma vez, rasgar a Constituição. Não, não é. O Douglas Silvestre diz, cala a boca, otário. Otário é você que vem me ouvir, rapaz. Se você me acha um otário, vá para sua casa, vá trabalhar, petista burro. Agora, voltando aqui com o público que quer entender, que quer pensar. Eu compreendo, muita gente alvoroçou-se, porque não gosta do trabalho que o Reinaldo vem fazendo, e já comemorou. Calma com isso. Hoje é o Reinaldo, amanhã quem será? Nós queremos o cumprimento da lei ou a violação da lei? Nós queremos o quê? Buscar a punição a corruptos violando a lei para chegar até ela? Isso não funciona. Isso não pode ser. Esse não é o caminho. Esse não é um caminho. Olha, muita gente gosta, por exemplo, da Joyce Hasselman.
que eu também gosto, enfim, até já conheci ela há um tempo, faz tempo que não falo com ela. Mas vocês gostariam que a Joyce tivesse suas fontes violadas? Você gostaria que o governo do PT violasse as fontes da Joyce? Ou que uma PGR petista violasse as fontes da Joyce? Não! Numa conversa onde não haveria crime nenhum, que ela estivesse fazendo o trabalho dela. Estou citando a Joyce porque é uma jornalista querida por vocês. É claro que vocês não gostariam. Então não é por isso, não é pelo trabalho do Reinaldo que vocês desaprovam, que a gente tem que ignorar o que está acontecendo. Não podemos. Nós não atingiremos o cumprimento da lei através da violação da mesma. Não é assim. Isso é coisa de republiqueta, isso é coisa de Cuba, isso é coisa de Coreia do Norte, isso é coisa de reino africano totalitário. Pelo menos considerando o que foi revelado até agora. Ou seja, nada. Foi apenas uma conversa entre os dois. Entendem? Então, não há o que comemorar. Há apenas o que temer. Hoje foi o Reinaldo. Amanhã quem será? Não é assim que funciona. A Procuradoria-Geral da República, a Força Tarefa, a Lava Jato, seja lá quem for, deixa eu fechar aqui que está acabando minha bateria de novo, seja lá quem for, ela tem obrigação de zelar pelas leis. Ela está buscando, inclusive, aplicar a lei. Ela está buscando enquadrar pessoas na lei, que é o que nós todos queremos. Então a violação não pode acontecer. Não é esse o caminho. E quando uma força que está fazendo um bom trabalho, seja da polícia, procuradoria, seja lá o que for, começa a desrespeitar as leis, o que ela está mais fazendo é ajudando o criminoso. Toda vez que uma força policial, força investigativa, que uma força da justiça, ela rompe, ela viola a legislação, ela está ajudando o criminoso. Então não é esse o caminho. Definitivamente não é este o caminho. Hoje foi o Reinaldo, amanhã é um outro que você gosta. Se você não gosta do seu vizinho, você vai aplaudir quando alguém leva o teu vizinho embora na marra. Mas esse mesmo depois pode levar você, baseado no nada, assim como levar o teu vizinho. É mais ou menos assim. E espero que vocês entendam. Isso aqui não é uma defesa do Reinaldo sobre o que ele faz. Isso aqui é uma defesa da Constituição. Nós não podemos admitir que o Brasil se torne uma ditadura do judiciário. Não podemos admitir que o Brasil se torne uma ditadura da Procuradoria-Geral da República. De jeito nenhum. Daqui a pouco, quem cala a imprensa não é democracia. Quem cala a imprensa não é o Estado que preza pela liberdade. E se você preza pela liberdade, você não pode abrir mão do cumprimento das garantias constitucionais que você tem. Das garantias constitucionais que uma pessoa, um ambiente de liberdade exige e dele goza. Alguém comentou, jornalista é inimputável. Não, não é inimputável, amigo. Se o jornalista comete crime, ele tem que ser punido. Mas qual foi o crime do Reinaldo? Estava falando com uma fonte, é isso que você tem que entender. Não é que ele é ingrampeável, que ele é investigável. Não, não é isso. É que a divulgação de uma conversa dele com uma fonte onde não há interesse nenhum na divulgação, porque não há crime nenhum ali, apenas para revelar a fonte dele, é uma violação constitucional. Que fique claro isso. Já falei 12 vezes nesse vídeo e estou repetindo porque tem um público rotativo e também é bom reforçar para quem está acompanhando desde sempre, que é isso. O que está em jogo é uma garantia do bom funcionamento da imprensa livre, do fluxo de informações, do poder da imprensa investigar. Quando eu falo imprensa, muitos de vocês já imaginam os grandes jornais. Não, mas qualquer um pode ser imprensa. Você não precisa fazer uma faculdade para ser jornalista, basta você começar a fazer jornalismo de fato, montar um blog, um canal do YouTube, que você já tem que gozar desta garantia de sigilo de fonte. Imagine se o PGR começa a perseguir você depois, começa a revelar coisas, inviabiliza o seu trabalho. É muito grave, ok? Eu fiz questão de fazer esse pronunciamento, porque sou jornalista, trabalhei como jornalista, estou voltando para o jornalismo, inclusive. Não sou um cara querido por jornalistas, vocês sabem como é, a maioria dos jornalistas são de esquerda, de extrema esquerda,
Ô Edna, você que me acompanha no meu trabalho, eu estou vendo aqui, as coisas não são tão simples assim, o Reinaldo é um manipulador. O que você está dizendo, eu te entendo. Mas ele tem esses direitos garantidos. Se ele é manipulador, a gente tem que parar de assisti-lo, parar de vê-lo, parar de ouvi-lo. Não pode violar a Constituição para perseguir o Reinaldo. Daqui a pouco dizem que eu sou um manipulador e virão atrás de mim também. Ou atrás de outros que fazem um bom trabalho. Ou atrás de você, se você resolver fazer um trabalho. Então eu peço prudência com isso. Tenham calma, eu entendo de verdade a efervescência do país, a nossa ânsia por ver as coisas resolvidas, uma vontade de ver as coisas acontecer, mas há regras, há garantias. A Andressa pergunta por que ele pediu para sair da Veja. Pediu para sair porque a conversa revelada ele detona a Veja. É claro que ficaria super constrangedor ele continuar trabalhando lá. Então tinha que sair mesmo. Isso não tem nada a ver com a garantia. Tá? Isso não tem nada a ver com a garantia constitucional que eu tanto falo aqui. Portanto, esse é um dia triste até então. Se forem reveladas outras coisas que demonstrarem que ele está lá em conluio, praticando crime junto e tal, aí a coisa muda de figura. Mas por enquanto não. Por enquanto só uma conversa de um homem, de um jornalista, com uma fonte e que a Constituição garante o sigilo de fonte e houve uma violação. Isso é muito grave. Fosse nos Estados Unidos, o mundo estava vindo abaixo, porque eles conhecem muito bem e sabem muito bem, entendem com naturalidade o quão é importante as garantias para o bom funcionamento da imprensa, para o fluxo de informação. E nós não podemos brincar com isso. A gente tem que entender isso. Peço para vocês reflexão sobre isso, porque senão nós estamos caminhando para um Estado fascista. Senão nós estamos caminhando para um Estado totalitário. Nós temos que garantir o trabalho de jornalista, seja lá quem for, de esquerda, de direita, e se eles estão fazendo um bom trabalho ou um mau trabalho, a gente processa, a gente deixa de ver, a gente cobra e expõe que ele está mentindo e tudo mais. Mas não podemos brincar com garantias constitucionais. Ok? Vou encerrar por aqui, eu tenho compromisso, não posso me alongar nessa transmissão de hoje. Quem sabe voltamos ainda hoje, a depender da hora que eu voltar, mas é isso. Como jornalista, faço questão, tive que me posicionar a respeito. Isso não é uma defesa de classe, eu não penso assim, nunca tive. Eu já sofri com problemas com o governo, quem acompanha meu trabalho sabe, e nunca apelei ou reclamei porque a classe não falou de mim ou não me protegeu. Então não é aqui uma proteção de classe. Eu estou aqui fazendo uma proteção, uma defesa do respeito à Constituição Federal, mais uma vez. O que aconteceu hoje foi uma violação da Constituição e o Brasil vai pagar caro se não aprender que Constituição se respeita. Daqui a pouco o fluxo de informações está cortado e vocês não vão nem saber por quê. Isso é muito triste. Que a imprensa seja livre para que o país seja livre e que você seja um cidadão livre também. Obrigado e até mais.